As doenças respiratórias do inverno é o tema do Prevê Saúde. O inverno chegou e com ele as doenças respiratórias. Na estação mais fria do ano, as pessoas ficam mais propensas a adoecer devido à propagação de vírus e bactérias. As mudanças bruscas de temperatura, a baixa umidade do ar e o aumento da poluição são motivos para preocupação, especialmente para os que já sofrem com doenças respiratórias crônicas. As mais comuns são resfriado, gripe, pneumonia, alergias, amidalite, asma, bronquite e meningite. Para falar sobre as doenças respiratórias do inverno, o convidado do Prevê Saúde é o médico pneumologista Dr. José Eduardo Bergame Antunes, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, título de especialista em terapia intensiva, pneumologia e tisiologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. José Eduardo Bergame Antunes, ele que é médico pneumologista e aceitou o nosso convite para falar com vocês a respeito das doenças respiratórias mais prevalentes ou que mais ocorrem nesta época do ano. Zé Eduardo, por que tantas doenças respiratórias nesta época? Vamos aí um tempo seco, um tempo mais frio, o que leva a isso? Bom, primeiramente agradecer, meu xará Eduardo, o convite está aqui para participar, para conversar um pouco sobre um tema que é bem relevante. A via aérea é um dos poucos órgãos que tem contato com o meio externo o tempo todo, né? Você inala o ar que está para fora, põe para dentro do seu pulmão, não é um órgão tão protegido, na verdade ele é bem desprotegido, ele tem todo o mecanismo de defesa, mas toda essa variação climática, toda essa poluição e essas quantidades de agentes infecciosos, eles têm um acesso mais fácil à via aérea, o que justifica um aumento de doenças nessa época. Nós temos as exacerbações respiratórias pelo aumento de quadro viral, pelo aumento de poluição, pela própria característica do órgão, certo, que eu acredito que aumenta tanto assim, ele responde ao meio ambiente. Correto. A poluição realmente se intensifica muito nesta época, porque o tempo fica mais seco. Mas muita gente ainda continua queimando as coisas em casa. Eu estava vindo para cá e no rádio estava escutando que uma senhora colocou fogo num terreno baldio ao lado da casa dela. Parece que pegou fogo numa empresa. Nossa. E os bombeiros estavam tudo doido lá apagando. Ainda hoje o brasileiro tem esta mania de cultural, né? Queimar no fundo de casa papel, queimar folhas, e isso prejudica bastante, né? Prejudica muito. A gente tem a condição climática, né? O ar seco, ele gera a condição da queimada, o tipo de material que é queimado, né? Se você queima não só material biológico, tipo planta, restos de plantas, tudo mais assim, esse material derivado de petróleo, que são os plásticos, essas substâncias que produzem, geram uma quantidade de poluente altamente tóxico, né? Então a gente tenta passar isso para a população, que você na verdade está prejudicando a coletividade, né? Você está gerando uma quantidade de poluente que alguém vai inalar, e talvez uma pessoa mais susceptível que você, o teu vizinho, né, pode estar predisposto, ele vai inalar aquele material e vai exacerbar a doença. Certo. Falar um pouquinho de gripe e resfriado, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador qual é a diferença de gripe e resfriado. Muitas vezes o indivíduo fala, estou gripado, e não é uma gripe, é um resfriado simples. Para que o nosso telespectador entenda a diferença dos dois. Bom, os dois são causados por vírus, né? Então nós temos para o resfriado, o mais frequente é o rinovírus, e para a gripe é o vírus da influenza. A diferença é o grau de resposta que o organismo dá, né? O rinovírus ele gosta mais da via aérea alta, né? O nariz, garganta, enquanto o vírus da influenza ele já é um vírus que ele pode descer mais, ele procurar a via aérea inferior, lá pulmão, e ele tem uma reação inflamatória muito maior. Então, enquanto você tem
na grande maioria, os quadros de resfriado são quadros nasais, com coriza, congestão nasal, né? Aquela voz anasalada, e não tem tanto uma resposta, você ainda consegue trabalhar muito bem, né? Você toma um medicamento, um sintomático, você continua, a gripe não, a gripe ela vai pegar a via aérea, mas o corpo como um todo, ela vai dar muita dor muscular, mal-estar, e na grande maioria evolui bem, mas você tem uma propensão a perder algum dia de escola, um dia de trabalho, e às vezes esse quadro ele não fica tão benigno assim, ele pode evoluir para um quadro de perda de função respiratória, colocando em risco de vida, né? Certo, então no caso da gripe é um quadro mais intenso, o indivíduo vai sentir dor no corpo mesmo, febre mais alta, e o influenza, que é o vírus mais comum, ele pode vir para os pulmões, causar uma pneumonia e levar até mesmo a óbito. O resfriado comum também faz isso, ele pode ter um quadro, manifestação, não é raro, você tem um rinovírus pegando o pulmão, levando a pneumonia a óbito. Mas assim, a maioria dos quadros que vão evoluir mal são os vírus da gripe. Certo. Normalmente, então, os vírus do resfriado comum, que são os rinovírus, são um pouco mais benignos. São evoluções bem mais benignas. Bem mais tranquilas. Mais fáceis, mas assim, não são isentos de complicação grave. Certo. Geralmente, o pessoal, nesta época do ano, começa a tomar bastante vitamina C. Isso ajuda bastante? A evidência não é muito forte. A gente não contraindica, mas assim, dizer que você tomando vitamina C, você não vai ter quadro gripal ou um quadro de resfriado, dá muito valor a isso. Tá? É uma prática que a gente não vê problema. A vitamina C também, você tomar em grandes quantidades, você não tem tanto acúmulo, o reservatório nosso é pequeno, é baixo. Então, você toma uma quantidade grande, você vai perder pela urina e realmente a proteção é baixa. Então, eu não acho que é uma prática que vá resolver ou você prometer para a pessoa que ela não vai ter nada porque está tomando vitamina C. Tá. Se ele não tomar vitamina C, tomar um suco de limão todo dia, equivale a 1 grama de vitamina C, um Cebion? Tá ótimo, porque você, como ela não dissolve em gordura, então ela não tem onde acumular no organismo. Então, aquela quantidade, mesmo que seja pequena, que não seja a 1 grama, uma quantidade menor, é o suficiente para as necessidades suas do dia, né? Certo. E a vitamina D? Hoje está muito falada a vitamina D, muito badalada, todo mundo tomando não sei quantas mil unidades por semana, toma uma vez só por semana ou menos todos os dias, e parece que ajuda na imunidade também. Você tem, com isso, a chance de pegar um resfriado, uma gripe menor. A gente tinha uma ideia que talvez ela tivesse algum impacto sobre controle de asma, mas a evidência atual de estudo não encontrou a confirmação disso. Então ainda também eu acho que fica meio na conversa da vitamina C. Assim, entra naquela história na medicina, né? O mais às vezes é menos, né? Talvez uma quantidade mínima seja realmente boa, mas uma quantidade exagerada não, né? Então aquilo que é de remédio se torna veneno, né? Porque a vitamina D tem toxicidade. E eu acho que realmente nós estamos numa fase de hipervalorização disso, né? Não é inócuo, você pode ter toxicidade hepática. A vitamina D tem, no uso exagerado, ela é prejudicial. Certo. Outra dúvida bastante comum que nós vemos no dia a dia é o indivíduo não saber diferenciar asma de bronquite. Muitas vezes a gente se depara aí com pessoas falando, não, o meu filho tem uma asma brônquica, uma bronquite asmática. Qual é a diferença de uma e de outra, Zé? Vamos colocar assim, se a via aérea inflamou, por um resfriado comum, tudo que quando a via aérea inflama, você chama de bronquite. Então, um quadro agudo, ele pode ser uma bronquite aguda. Se isso é de um tabagista, é uma bronquite crônica, porque são muitos anos. Então, a asma é uma inflamação da via aérea. Então, a asma é uma bronquite, mas nem toda bronquite é asma. Vai ter confusão em termos que ele tem muito sintoma parecido. Mas a asma, ela é uma doença caracterizada pela inflamação da via aérea que leva a chiados e falta de ar recorrente. Então, você pode ter uma criança que ela tem quadros virais de repetição, uma sinusite crônica,
ou tem refluxo, ela vai inflamar a via aérea e ela não é uma asmática, ela é uma bronquítica, porque ela tem uma causa não genética para inflamar a via aérea, né? Então a diferença é assim, eles são muito parecidos, mas quando você vai tirar a história clínica e ver como é que é a repetição desse quadro, a origem desse quadro, é bastante diferente. O que você está me dizendo é que a bronquite pode se curar. A asma não tem cura. Nós não podemos nunca prometer para o paciente, falar, olha, eu vou curar a sua asma, porque nós não estamos nesse nível de medicina ainda. A gente tem o controle. O controle, às vezes, ele pode ser tão bom que ele pode se mesclar como cura, para a pessoa não ter mais nada nunca. Mas isso você nunca vai poder falar que você curou, você vai falar que você controlou muito bem. Até tira remédio, não vai voltar mais. Mas você não pode prometer que você vai curar. Que curar é você dar um medicamento e vai desaparecer, né? Nunca mais vai vir, ou no caso de uma recorrência, é um novo quadro. A asma você não pode prometer isso. Mas nós estamos num ponto de controle que a imensa maioria dos quadros asmáticos, nós podemos chegar a dizer perto da cura, mas não cura. E a bronquite? A bronquite depende, por exemplo, a grande maioria dos bronquíticos adultos nós vamos ter por inalação do tabaco, a grande, imensa maioria. Alguns casos são profissionais, outros são quadros de alergia ambiental, que não necessariamente seja asma. Então, você identificando a causa, você pode curar. A chance de... Você pode usar o termo cura com maior propriedade. Certo. A asma, então, tem um fundo hereditário. O indivíduo realmente traz uma carga genética para isso. Tem, a imensa maioria. Nós temos asmas que são induzidas por atividade de trabalho, são asmas ocupacionais. O indivíduo se torna asmático, provavelmente tem um fundo genético, mas ele pode não ter história alguma, nem familiar, nem pessoal. E ele vai se tornar asmático por contato como isocianato nas tintas. Eles podem desenvolver um quadro que não tão fundo genético, mas a imensa maioria tem um quadro familiar. Aquelas bombinhas inalatórias que são usadas para o controle e até mesmo para as crises de asma. Isto tem sido usado de uma maneira correta? As pessoas que usam aprendem mesmo a usar? É o melhor tratamento hoje? Como que é feito isso? A via inalatória, você usar o medicamento por via inalatória, você inalar o medicamento ainda, sem dúvida alguma, é a melhor maneira de controlar a asma e a maioria dos casos de bronquite. Porque você usa uma dose do medicamento muito baixa, né? Então você usa um comprimido em miligrama, né? E o medicamento inalado é em micrograma, quer dizer, várias vezes mais baixa a dosagem, o que dá um perfil de maior segurança. O que a gente tem, às vezes, é assim, porque você pode usar o spray, que é um medicamento para te aliviar o chiado ou a falta de ar, ou um medicamento que também é spray para tratar a bronquite. Então, eles são parecidos, mas não são iguais, né? O que a gente vê, um uso incorreto, a pessoa começa só usa quando acha que está ruim, ou ela usa em excesso, não procura o serviço de urgência, né? E às vezes nós tendo evoluções ruins. Ou a pessoa começa a melhorar e acha que tem que parar, porque a gente não recomenda. A gente recomenda redução de dose, mas muitas vezes não parar. Mas assim, é o meio mais fácil de tratar, mais barato e com maior, assim, você fazer o controle da asma é economicamente importante para o meio de saúde. Você usa menos recurso com melhor resposta para o paciente. Certo. Nós vemos com uma frequência muito grande, nesta época do ano, aqueles prontos-socorros lotados de crianças fazendo inalação. Isso também ajuda no tratamento ou controle? A inalação é uma maneira de você ter acesso do medicamento em dose baixa direto na via aérea. Realmente a gente não tem como. A inalação ainda é bastante importante, ela é relativamente barata, né? Mas ela serve principalmente para o quadro quando ele exacerba, quando ele fica agudo. Então você vê, você realmente vai num serviço de urgência agora, deve ter muita gente inalando com a quantidade de pó que está lá fora, as doenças virais que aumentam nessa época do ano. Então essas exacerbações você consegue realmente medicar por via inalatória. Realmente é um método excelente, ainda bastante utilizado, que você pode inalar, né, fazendo o aerossol ou fazer pelo próprio spray. É bem próximo. Os dois continuam sendo nossa linha de base para tratar. Quais são as doenças crônicas do pulmão que são mais comuns?
Além da asma, que você falou que realmente alguma quantidade vai se curar ou ter um tratamento onde vai ter uma remissão muito boa. Quais outras doenças? Então, usando o termo prevalência, né, que a gente vai encontrar, realmente a asma é uma quantidade grande da população, nós vamos ter aí mais ou menos 9% da população, é uma quantidade grande, 9 para 10%, em algum período da vida ter um quadro, um período maior sintomático. E o segundo que eu acho, que a gente chama de DPOC, que a gente abrevia, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que a gente chamava antigamente de enfisema e bronquite crônica, que é decorrente da inalação de produtos do tabaco. Né? Existem bronquites, que são também por causas ambientais, mas assim, a quantidade é muito menor. Então nós vamos ter pacientes enfisematosos e bronquíticos crônicos decorrentes de inalação do tabaco. As pneumonias também são mais comuns nesta época do ano. Por quê? Porque tem mais gripe, resfriado, ou porque realmente o pulmão não suporta tanta tranqueira que acaba inalando? Eu tenho quase certeza que realmente é pelo quadro viral. O quadro viral, ele agride a via respiratória e tira a capacidade de defesa. Como a gente comentou, né? Como a gente faz esse contato a cada respiração com o meio externo, levando alguma coisa lá para dentro, a via aérea ela tem uma quantidade de mecanismos de defesa muito grande para conseguir que esse ar seja depurado, limpo e chegue lá estéril, né? No caso, a doença viral, o resfriado ou a gripe, ela tira boa parte dessa capacidade de defesa. Lógico que a agressão ambiental também, né? Você inalar fumaça, ele vai diminuir a tua capacidade de defesa. Mas o quadro viral, ele abre a porta para a bactéria, para a pneumonia bacteriana. Então, sem dúvida alguma, eu elegeria o quadro viral como um grande causador, a porta de entrada da pneumonia no paciente. Certo. Esses pacientes acometidos de pneumonia, existe uma preocupação muito grande. Quando se fala em pneumonia, o pessoal já pensa em internação, principalmente em idosos e crianças. Por que os idosos e as crianças, quando acometidos, são acometidos de uma maneira mais grave? Justamente porque são as faixas etárias que o sistema imunológico não é tão maduro como a do indivíduo na fase adulta, né? O idoso ele vai perdendo ao longo do envelhecimento a capacidade de defesa, né? Ele engasga mais, ele tosse menos, né? Ele já tem um pulmão que já envelheceu, né? Então a capacidade de defesa é maior. Então a manifestação ela pode ser muito mais abrupta e grave. E às vezes não tão sintomática no início que chame atenção. Eles não desenvolvem um quadro febril tão intenso quanto o jovem, muitas vezes, levando um retardo no diagnóstico. E a criança também, ela depende de um quadro de observação. A criança não te avisa, né? Porque você vai mudar a característica da criança naquele momento. Mas esses quadros, essas pontas, né, etárias, né, que são as faixas etárias, os pequenos e os idosos, eles realmente têm uma capacidade de defesa maior. E nessas a gente vê uma mortalidade, infelizmente, maior. Certo. Ainda hoje, se interna grande parte dos pacientes acometidos de pneumonia? Não, a maioria você faz tratamento domiciliar. Domiciliar. Obviamente, nós temos um critério, até um meio de classificar a gravidade, saber qual é a porcentagem que vai complicar ou não. Isso, quem trabalha em pronto atendimento tem experiência com isso. Então você pode, com o auxílio do exame clínico, né? Com a história clínica, exame clínico, e muitas vezes munido de uma imagem, de um exame de imagem, uma radiologia, um raio-x, você dizer, não, esse paciente, eu acho que ele tem um risco muito grande de evoluir mal. Esse paciente vai ficar internado. Então, esse paciente, eu vou reservar o tratamento para o domicílio. A grande maioria dá para tratar em casa. Certo. E hoje, esses pacientes tratados ou em casa ou no hospital, a quantidade que vai a óbito é muito menor do que antigamente? Além de ser menor, você consegue tirar muito mais paciente, salvar muito mais paciente. As complicações decorrentes dessa pneumonia diminuíram demais, porque essas pneumonias, o diagnóstico era retardado, demorava para fazer, então você juntava pus no pulmão, tinha que fazer drenagem. Isso a gente já não vê mais, desapareceu, graças, né? A gente tem uma rapidez de diagnóstico, a gente reclama muito, mas nós estamos muito melhor hoje do que antes. A gente reclama que a assistência médica melhorou muito.
Essa é a verdade. O acesso melhorou. Mais que a gente, se você for pensar, o governo investe muito nisso. A gente reclama. Não é o que a gente gostaria, mas muito melhor que 20, 30 anos atrás. Então, essa precocidade diminuiu muito a mortalidade. E as complicações que eram decorrentes, que isso, uma pneumonia numa criança, ela podia lesar todo o pulmão, e essa criança ia ser um pneumopata, um doente pulmonar, para o resto da vida, né? Hoje não, você tem acesso, você consegue debelar rapidamente, você não deixa o quadro lesar. Isso é muito mais raro. E o fumante? O fumante, nesta época, também acaba sofrendo mais, porque ele deixa o pulmão dele muito mais desprotegido, podendo pegar tudo isso, de gripe, resfriado, bronquite, asma, tudo quanto é coisa. O vírus adora o fumante, a poluição adora o fumante, porque ele pega uma viéria já machucada, já agredida, você está inalando fumaça. Fica até difícil o fumante falar mal da queimada, porque ele está inalando fumaça, né? Então, tipo assim, ele é o foco de preocupação. Você vai para um paciente, ele fala para você, olha, eu estou com tal sintoma e não fumo. Eu estou com o mesmo sintoma e fumo. Você fica muito mais preocupado quando é fumante. Porque você sabe que esse paciente tem uma tendência muito maior de ter um quadro mais grave. Porque é um pulmão já debilitado, né? Alguns muito debilitados, outros menos. Isso é individual e depende da carga de tabaco, né? Mas é o paciente que você fica alerta. Existe uma quantidade segura para o cigarro? Não existe. Não existe consumo seguro, é zero, sempre. Não existe 1, 2 cigarros por dia. Sempre não fumar nada. Não existe consumo seguro de tabaco. Certo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, e que falavam muito isso. O indivíduo fumou durante 10 anos. Para ele ser considerado não fumante, ele tem que ficar 20 sem fumar. É assim ainda? Você tem que considerar duas coisas. A gente chama carga tabágica. A carga tabágica depende da quantidade que você fuma no dia e a quantidade de anos que você ficou fumando, certo? E depende da interação do cigarro com o receptor, ou indivíduo. Então, alguns pacientes, pelo menos 1/4 de cada 4 pacientes, reage com muita inflamação do pulmão, e esse vai ter muito mais doença, né? Então, você pegando um período de cigarro, pouco cigarro numa fase jovem, a chance de deixar alguma lesão é pequena, mas a grande maioria, alguma coisa sempre fica. Esse pulmão tende a nunca voltar a um pulmão de não fumante. Certo. Ele é lesivo na maioria das vezes, mas essa lesão ela não é clinicamente significativa, numa carga tabágica pequena. Mas alguns pacientes, eles têm uma sensibilidade tão grande que eles com 50 ou até menos, eles são francamente enfisematosos, pulmão destruído, com uma carga tabágica relativamente baixa. E alguns pacientes não, eles vão fumar muitos anos e vão demorar mais para desenvolver. Então você não pode generalizar. E não existe qualquer exame que fala, olha, esse aqui vai ter doença precoce, esse aqui não vai ter. Não tem como dizer assim, olha, eu vou triar, falar, você tem uma chance menor. Você pode não desenvolver enfisema, pode desenvolver uma bronquite, que é o DPOC, mas você pode desenvolver um tumor, né? Um câncer, que é catastrófico. O câncer de pulmão continua sendo um dos grandes, assim, vamos dizer, causas de mortalidade alta, e o tratamento ainda é muito ruim. E muitas vezes o indivíduo está preocupado aí com o câncer no pulmão. Mas o cigarro não é só no pulmão, estômago, bexiga, pâncreas, bexiga, um monte de outros lugares. A doença coronariana, né? A doença cardíaca. Então não é só, também não fica limitado a bronquite, a tumor. Ele é uma causa de envelhecimento, para até as mulheres, o envelhecimento da pele, né? A voz que muda, o próprio cheiro, o convívio social está sendo muito falado nisso, né? Sim. Hoje não se aceita mais como antes, né? Graças a Deus, a lei veio nos ajudar muito, porque hoje o fumante quase que é um perseguido, né? Todo mundo fica atrás dele, patrulhando para que ele não fume em ambiente fechado, ou uma pessoa que não fume for inalando uma fumaça que não é dele, né? Isso nós devemos ao José Serra. Foi o José Serra que fez isso no estado de São Paulo. E a gente primeiro como prefeito, depois no estado todo. Começou por São Paulo e depois veio uma lei federal, né? Mas assim, foi uma lei que realmente, a gente tinha uma população de tabagismo na década de 70 alta, 30%, 35% da população. Hoje nós estamos
reduziu bem menos da metade disso aí. Então, imagina quanta doença deixou de ser gerada, né? Quanto que você economizou em saúde e deu para gastar em outras áreas, né? Então, é a parte boa dos nossos políticos aí, né? Fazendo o que a população precisa. Muitas coisas fazem para melhorar e outras acabam acontecendo aí e não se vê melhora. Antigamente, nas carteiras de trabalho, vinha uma abreografia. Você lembra que lembro. Vinha lá uma foto do pulmão. É o exame de saúde. É o exame de saúde. Hoje não tem mais isso. E naquela época, quando se fazia isso, descobria muitas doenças precocemente. Por que aboliram isso, né? A abreografia, ela é um método nosso, que foi desenvolvido por um brasileiro, né? Ele tem um probleminha, a carga de radiação é alta, né? Então foi retirado, um dos motivos seria isso também. E tipo assim, em termos de controle para o trabalhador, existem métodos hoje melhores, né? Então acabou, houve primeiro um relaxamento da lei, quer dizer, a lei existia e não se cumpria porque se relaxou o cumprimento, depois se aboliu. Mas a abreografia era um grande método, ajudou muito a gente, mas tem uma coisa muito melhor que isso. Lógico, ajudou a fazer grandes diagnósticos em época que não tinha tomografia, mas hoje ela pertence à história da medicina. Certo. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso telespectador, de como ele deve cuidar da casa, principalmente nessa época, o que ele pode fazer para se proteger desta poluição, desses agentes poluentes, e o que ele deve fazer para manter uma saúde pulmonar em melhor condição aí para enfrentar o inverno. Bom, podemos dividir isso em duas frentes. Uma frente que é coletiva, que vale para todo mundo, que é tipo assim, não produza queimada, não queime coisas que você não precisa, que você pode reciclar, lixo reciclável, você pode descartar de forma correta. Nós temos recolhimento de lixo, então não faça mais isso, evita que você realmente, essa queimada que acontece no final da tarde, ela, com a inversão térmica, a dispersão do poluente é muito baixa, você fica inalando aquilo a noite toda. Então isso é extremamente prejudicial para todos. Lógico, quem tem doença respiratória prejudica mais, mas para todo mundo é prejudicial. Então acho que no âmbito coletivo é a queimada. Essa época do ano, a gente nós ficamos imersos numa bolha de fumaça. Fumaça que é quimicamente ativa, que agride a via aérea, né? A gente quase, podemos dizer, nós todos se tornamos fumantes nessa época, porque nós estamos inalando fumaça. Tá? Na parte individual, podemos dividir também naqueles indivíduos que têm um quadro respiratório, uma asma, um quadro crônico. Lógico, nesse período ele tem que tomar muito mais cuidado de, por exemplo, usar seu medicamento, por exemplo, os asmáticos, usar de forma correta, de forma contínua e regular, como é orientado pelo médico que viu, para evitar a exacerbação da doença. Naqueles indivíduos que não têm doença respiratória, a gente sabe que a vacinação da influenza teve grande impacto nos quadros de indivíduos normais que têm quadro complicado. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, sou totalmente favorável à vacinação, para todos, viu? Não tem... a gente fala muito grupo de risco, mas eu coloco todo mundo, porque a gente não sabe quando o H1N1 vai tomar força de novo. É uma possibilidade, não sabemos. Esse ano foi tranquilo? Foi. O ano que vem? Nós não sabemos. Né? Ou uma outra cepa vai ser agressiva. Então acho que a vacina é importante. Quando você estiver resfriado, a lavagem da mão, tá? Então não manipular o nariz, ou aquele que está... Porque você vai transmitir. Quando eu tossir, colocar a proteção. E se você realmente for mais susceptível, não procurar ambientes muito fechados, porque é um grande lugar de transmissão de doença de via aérea, né? A troca, né, o intercâmbio ali de vírus é alto. Então, esse cuidado individual de lavar as mãos, lavar. Isso vale para, não é só para o hospital lavar a mão, para fora. Isso você evita um monte de doenças. Isso não é um simples ato de lavar a mão, né? E a manipulação de via aérea. Joia. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. José Eduardo Bergman Antunes. Tenho certeza que o nosso telespectador pôde entender um pouquinho mais das doenças respiratórias que ocorrem nesta época. Gostaria também de agradecê-los por nos dar esta audiência e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!